Estação FM. Hoje 104.9. nós vamos refletir um pouco a respeito do que aconteceu naquela manhã quando Jesus foi levado diante do tribunal de Pilatos. Jesus e Pilatos é o tema da live de hoje. E assim a gente vai estar conversando sobre a vida de Jesus. Que na verdade a Bíblia fala que Pilatos ele era um procurador ali, né, da região da Judéia, e fala que Jesus ele foi, antes de ser crucificado, ele foi levado para esse procurador para que ele fosse assim interrogado. A Bíblia menciona Pilatos tendo uma conversa com Jesus Cristo antes da sua condenação. Diz, a palavra diz Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve vocês que estão chegando aí na live, vão curtindo a live aí e também compartilhando esta live para que outras pessoas possam ter acesso. Gilson Brito, com uma mensagem da palavra tem aqui de no momento Deus. A Voz da pastor Profecia Gilson recebe Brito você agora, com carinho e daqui a gratidão pouco por sua eu vou fazer o meu audiência. comentário. Nosso tema para hoje, Pilatos e Jesus. Em nosso estudo baseado no Evangelho de João, chegamos ao momento quando o Senhor Jesus Cristo, após ter sido condenado pelos juízes do Sinédrio, foi levado à presença de Pilatos, governador romano, para que a sentença fosse confirmada e executada. Os sacerdotes judeus não podiam entrar na sala de julgamento de Pilatos. De acordo com as leis cerimoniais judaicas, tal ato os tornava imundos e os excluía da participação na festa da Páscoa. Em sua cegueira espiritual, não viam que Cristo era o verdadeiro Cordeiro da Páscoa e que, ao rejeitá-lo, a grande festa havia perdido seu significado. No capítulo 18, João narra os fatos. Quando Pilatos olhou para Jesus, notou nele um homem de aspecto nobre e de porte digno. Voltando-se para os sacerdotes, perguntou: que acusações trazeis contra este homem? Seus acusadores não estavam preparados para essa pergunta. Sabiam que não possuíam nenhuma evidência confiável para que o governador romano condenasse Jesus. Então eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Mas Pilatos, olhando para Jesus, não viu em seu semblante nenhuma expressão de ser um criminoso. E aí? O governador estava perplexo. Não havia encontrado qualquer indício de crime em Jesus e não confiava naqueles que o acusavam. O porte nobre e a conduta discreta do Salvador contrastavam-se diretamente com a exaltação e fúria de seus acusadores. Isso impressionou Pilatos a ponto de convencê-lo da inocência de Cristo. Esperando ouvir de Jesus a verdade, chamou-o para perto de si e perguntou: És
és tu o rei dos judeus? Cristo não respondeu diretamente, mas devolveu-lhe outra pergunta. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou é o que outros disseram a meu respeito? O Espírito de Deus estava operando no coração de Pilatos. A questão levantada por Jesus tinha o objetivo de levá-lo a examinar mais profundamente seus motivos. Pilatos entendeu o significado da pergunta e seu próprio coração abriu-se diante do Mestre, sentindo a alma agitar-se pela convicção. Nesse momento, porém, um sentimento de orgulho apoderou-se dele e, voltando para Jesus, disse-lhe: porventura sou judeu? Então, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? A grande oportunidade de Pilatos havia passado. Contudo, o Senhor desejava que o governador compreendesse que ele não viera para ser um rei da terra. E por isso disse-lhe: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos tinha desejo de conhecer a verdade. Sua mente estava confusa. Avidamente apanhou as palavras de Cristo e desejo de conhecer e obter a verdade. Então perguntou a Jesus: que é a verdade? Mas não esperou a resposta. Quantos também fazem o mesmo? Estão de frente com a verdade, mas para ela o conflito na mente de Pilatos continuava. Enquanto isso, os sacerdotes clamavam por uma ação imediata, e ele decidiu voltar-se para os interesses do momento. Dirigindo-se ao povo, declarou: eu não acho nele crime algum. Porém, mesmo assim, não teve coragem de tomar uma decisão ao lado de um inocente. Porque sabia que, não condenando Jesus, sofreria a oposição dos líderes religiosos de Israel e do povo que era manipulado por eles. Tudo o que Pilatos mais queria era pacificar sua região administrativa para manter-se no cargo e, quem sabe, até receber uma promoção. Uma triste história, não é mesmo? Um homem que teve o privilégio de estar frente a frente com o Senhor, pôde vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo, mas deixou que seus interesses egoístas e mesquinhos sufocassem a palavra de Deus e a obra de Deus em sua vida. Tão Muitas perto, vezes somos assim. mas tão longe. E você? Essa é a grande questão. Qual tem sido sua reação diante do chamado do Mestre para segui-lo? Tomara que hoje você e eu, nós todos, reconheçamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos analisando aqui a história de alguém que teve o privilégio de estar diante de Jesus. Naquele tempo, os judeus, eles estavam sob os domínios dos romanos e eles não podiam julgar ou condenar um preso sem passar pelo do governador. E Pilatos, sendo ali o governador daquela região da Judéia, então eles levaram até Pilatos depois de ter feito o interrogatório no Sinédrio. Mas aí então o que aconteceu? Pilatos, quando chega lá, os homens quando chegam lá diante do Pilatos faz uma pergunta que deixa eles praticamente sem resposta. Qual é a acusação que vocês têm contra ele? Porque já vimos aqui na última live que eles não tinham crime para acusar Jesus, para dizer, olha, ele matou, ele fez isso, fez aquilo. Não tinha um motivo para condenar Jesus Cristo, mas eles queriam a condenação de Jesus, isso por inveja.
E o próprio Pilatos sabia disso. Então, a Escritura diz aqui que Pilatos tem um diálogo com Jesus e ele começa agora a ouvir o prisioneiro. E ele percebe através das palavras de Jesus que ele não era simples, um homem simples assim, alguém apenas aqui dessa terra, mas um ser alguém que era enviado da parte de Deus. Só que o orgulho falou mais alto, né? Fez com que Pilatos se recusasse a reconhecer Jesus naquele momento como Cristo. E a história bíblica diz que ele, depois de ouvir tudo que Jesus falou, ele volta-se para a multidão e fala: olha, ele não tem crime nenhum. Ele não tem crime nenhum. Então, o Evangelho de Lucas fala uma coisa, que ele, com a intenção de se livrar desse caso, ele faz o quê? Manda para Herodes, que era o tetrarca da Galileia naquele tempo. E aí então Herodes interroga Jesus também, da mesma maneira. E os dois tiveram a mesma conclusão. Jesus não tinha condenação nenhuma, crime nenhum no caso. Ele não tinha motivo para ser preso, para ser condenado, para ser morto. Mas aqueles homens queriam isso. Agora você percebe, né? Como nós somos assim diante de Deus. Né? Às vezes agimos errados, com intenção de pensar apenas em nós mesmos. Pilatos, ele pensou nele mesmo naquele momento, quando ele viu a multidão ali. Ele estava diante de Jesus, diante daquela multidão. Ele tinha uma decisão: ou ele soltava Jesus e arriscava o seu cargo, perder o seu cargo, ou então ele crucificava Jesus e ficava em paz com aquele povo. Ele é a segunda opção. E ali foi de fato o que mostrou, né, que esse homem, Pilatos, ele deixou com que o orgulho falasse mais alto. Às vezes somos assim. Nós andamos com a Bíblia, pregamos, falamos de Jesus. Talvez você que esteja me vendo aí é um cristão. Existem pessoas que assim têm aquele contato também, né, com Deus, e a primeira vez que você tem um contato com a verdade da palavra, você às vezes toma um choque com algumas coisas que você ouve, que você nunca tinha ouvido antes. Aí então, o que acontece? Você só tem duas opções: ou você aceita ou você recusa aquilo ali. Aí então, se você aceitar, abraçar a verdade bíblica, muitas vezes, você sofre a oposição das pessoas, que você agora vai se tornar um crente, você vai parar de beber, você vai parar de sair, você vai parar de curtir as festas, né? Assim que as pessoas falam. Mas também tem aquela coisa: se você rejeitar as verdades da palavra, você fica em paz com o povo desse mundo, mas também no futuro você terá que passar pelo juízo de Deus, ou seja, terá um acerto de contas no juízo final. Só temos uma escolha a fazer hoje: Senhor, a nosso favor ou Deus contra e Pai, Cristo. Oremos. Nesta hora sublime, Senhor, nós te clamamos que tu não permitas que aconteça conosco o que aconteceu com Pilatos. Mas que diante da verdade, diante do Cristo vivo e bendito que se apresenta a nós por meio da sua palavra, sim, que nós reconheçamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o único Deus verdadeiro, que nós nos entreguemos a Ele e o tenhamos como nosso Salvador pessoal. Amém. Para que assim, ligados a Deus, por meio de Cristo, amém, vivamos com esperança e tenhamos louvado a vida seja teu eterna. santo nome. Nós oramos no sublime nome de Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja Deus. Agora chegou a hora do comentário. O pessoal que está em casa, né? Só comentei para você aqui na live. Uma bênção de Deus. Mas o pessoal que está em casa está ouvindo pelo rádio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O comentário do pastor Gilson agora vai poder me ouvir. Que o Senhor você faz o seguinte, você que está aqui na live do TikTok, vai curtindo essa live aí, vai compartilhando com outras pessoas. Vamos interagir com esse assunto. Esses dias nós estamos falando sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação, a vida também, né, de Jesus e a sua ressurreição. Serão os próximos temas que nós vamos fazer nas próximas lives. Então eu quero que você interaja comigo aqui, certo? Vamos colocar a hora certa aqui. Vamos saber que horas são? 9h21, 104. Então aí eu só tenho o quê? 10 minutos, no máximo 10 ou 15 minutos para fazer aqui um breve comentário. FM 104.9. Você ouviu o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja, a sequência desse tema da crucificação de Jesus é exatamente o tribunal de Pilatos. A Bíblia fala que Pilatos era o procurador da região da Judéia, ali, né? E os judeus, eles não podiam crucificar alguém sem antes passar por ele. Se você abrir a Bíblia aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos ter uma informação muito interessante. Vamos ler os evangelhos, que são evangelhos sinóticos, e dá para você entender o que num texto um está dizendo e às vezes não fala, o outro não explica melhor. Aí então o outro vai e explica. Olha só. Aqui no verso 1, Mateus 27, verso 1, diz assim, ó: Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Eles queriam matar o Senhor. E agarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Aí depois vem uma outra parte do relato aqui, ó, no verso 11. E então a Bíblia ela relata o que aconteceu. Aqui no Evangelho de Lucas está escrito algo interessante que já eu vou ler, mas eu quero ler para você o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 28 em diante. A Bíblia diz que da casa de Caifás, Jesus foi levado ao pretório, que era lá o local onde Pilatos ficava. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Olha a hipocrisia desse povo. Veja bem, só um detalhe, ó. Eles diziam assim: nós não vamos entrar no pretório de Pilatos porque lá nós vamos nos contaminar. Mas nós podemos fazer o quê? Pedir que ele mate alguém. Então, eles diziam assim, ó, nós não vamos nos contaminar porque não vamos entrar lá no pretório, porque Pilatos naquele tempo era gentil. E os judeus e os gentios, eles não se davam muito bem, né? E aí, então, os judeus se consideravam gentios imundos. E então, quando eles levam Jesus até Pilatos, eles dizem assim, olha, nós não vamos entrar lá no pretório porque lá é um lugar imundo, nós não podemos nos contaminar por causa da festa da Páscoa. Mas o texto diz o seguinte, que eles queriam matar a Jesus Cristo. Qual é o pior nesse caso? É entrar num lugar que você julga ser imundo, ou você, pedir que mate uma pessoa?
Claro que matar uma pessoa é muito pior nesse caso. Então eles diziam assim, olha, nós não vamos comer a Páscoa se nós entrarmos no pretório lá, mas eles estavam mais preocupados com o formalismo religioso do que com a vida do ser humano. Agora Pilatos fez uma pergunta que fez com que aqueles homens fossem pegos de surpresa. A pergunta está no verso 29, diz assim, ó: então saiu Pilatos para falar e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? E aí? Qual é o crime que vocês têm contra ele? Aí então eles respondem: se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então Pilatos diz no verso 31, tomai e julgai segundo a sua lei, a vossa lei. Então eles responderam, os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Olha a hipocrisia de novo. Para que se cumprisse a palavra de que a palavra de Jesus a respeito de que modo ele deveria morrer. Veja, aqui está escrito uma coisa, que eles disseram assim, olha, se ele não fosse malfeitor, nós não entregaríamos a você. Veja, um malfeitor naquela época era uma pessoa que era julgada, que era condenada e crucificada. Nesse caso aqui, Jesus ele está sendo tratado como um criminoso. E é por isso que o Evangelho de João, ele fala aqui, né, que deveria se cumprir uma palavra que estava escrita a respeito de Jesus. E o próprio Jesus também falou a respeito do seu modo de morrer. Ele disse várias vezes, eu vou subir para Jerusalém, lá vão me prender, vão me açoitar, vão me crucificar, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Várias vezes Jesus falou isso no Evangelho de Mateus. Você pode ler isso a partir do capítulo 16. Agora, olha só. Aqui nós lemos que Pilatos ele interroga os homens, mas os homens não tinham argumento para dizer ele é criminoso, ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo. Não tinham. Na verdade, naquela época, os criminosos da época eles eram assim condenados, e a condenação que eles tinham era uma condenação terrível para mostrar para a sociedade o castigo que aqueles homens mereciam. Então, quando eles dizem assim, olha, nós trouxemos porque ele é malfeitor, ele está dizendo assim, ele tem que ser morto, ele tem que ser crucificado, tem que ser condenado, mas a nossa lei não permite que nós façamos isso. Aí então segue o relato, né, dizendo que Pilatos ele tornou a entrar no pretório e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Aí então Jesus fala assim: vem de ti mesmo esta pergunta ou porque outros te disseram a meu respeito? O Evangelho de Mateus nos dá uma informação interessante a respeito desse momento. Enquanto Pilatos está ali interrogando Jesus, a Bíblia diz que os homens eles começaram a fazer acusações contra Jesus. Então, diz o verso 13, Mateus 27, 13, diz assim, o 12, diz assim: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondia. Então perguntou-lhe Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de admirar-se grandemente o governador. Então as pessoas acusavam Jesus, falavam coisas contra ele, mas ele nada respondia. O próprio Pilatos chegou a dizer assim: olha, por acaso sou judeu? Se a tua própria nação, o teu próprio povo te entrega nas tuas mãos, é por alguma coisa você fez. E aí então ele faz a pergunta: você é o rei dos judeus?
E aí então Jesus fala assim, ó, olha só a resposta que Jesus dá para essa pergunta, está em João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino é daqui. Aí então ele entendeu algo. Esse reino não é um reino daqui da terra. Então ele pensou, bom, nesse caso ele não tem crime nenhum. E aí então Pilatos volta-se para Jesus e ele fala assim, logo tu és rei? E aí Jesus diz no verso 37, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. E todo aquele que ouve a verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí vem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta interessante no verso 38. Pilatos perguntou-lhe, o que é a verdade? Jesus ele falou para Pilatos assim, o meu reino não é desse mundo. O meu reino, se fosse daqui, os meus ministros não deixariam com que eu fosse entregue a eles. Mas agora o meu reino não é daqui. Então ele pergunta, mas você é o rei dos judeus? Aí então Jesus Cristo diz, olha, eu tenho um reino, mas o meu reino não é daqui. Agora, ele diz assim, tu dizes que eu sou o rei, e eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Ou seja, o meu objetivo de vir ao mundo é para salvar a humanidade. Eu vim trazer a verdade a esse mundo. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí vem a pergunta de Pilatos, o que é a verdade? E nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre o que é a verdade, só nessa pergunta. Mas essa pergunta é uma pergunta que rasga o século e chega até você. Porque Jesus disse assim em certa ocasião, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí? Do que Jesus estava falando? Que verdade é essa que liberta as pessoas? Se você abrir a Bíblia comigo, aqui mesmo no Evangelho de João, vamos ver que verdade é essa. João capítulo 17, versículo 3, está escrito assim, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui está dizendo que Deus é o Deus verdadeiro. Então, de acordo com esse texto aqui, Deus é a verdade. Lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, é um outro texto que eu poderia abrir para você aqui. Jeremias 10, verso 10 diz assim, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Em outras palavras, a verdade é Deus. Agora, nós podemos ler também em João 14, verso 6, o seguinte, ó. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, outra verdade, de acordo com a Bíblia, é o próprio Cristo. Eu sou a verdade, ele está dizendo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. Outra verdade, a Bíblia apresenta. Aqui na Epístola de João, no finalzinho da Bíblia, é a Epístola, não é o Evangelho. João tem 5 livros na Bíblia, e nós temos aí 4 livros com seu nome, né? E mais o Apocalipse. Então eu estou lendo a primeira epístola de João, lá antes do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, de acordo com esse texto aqui.
Se você voltar aqui no Evangelho de João, no Evangelho agora, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim, ó. João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, esse texto está dizendo, o Espírito Santo é a verdade. Então, ó, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E vamos ver uma outra verdade de novo? Aqui em João 17, verso 17. Está escrito assim, ó. Ouça o que está escrito, ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ó, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, ó, nós temos já 4 verdades na Bíblia Sagrada. E nós vamos ler mais uma última. E essa última verdade, ela está no Evangelho de... Desculpe, no livro de Salmos, no Salmo 119, no verso 141. Vamos ver aqui. Salmo 119, 141. Está escrito assim, ó. É o 142, diz assim, ó. Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E no verso 151 diz assim, ó. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, o que é a verdade de acordo com esse texto aqui? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, ó, o que é a verdade? É a resposta da pergunta de Pilatos. Deus, Jesus, a Bíblia, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ele está se referindo a conhecer essas verdades da palavra. Essas verdades estão em toda a Bíblia. Agora, o que mais deixa intrigado aqui nessa cena de Jesus e Pilatos é que a própria verdade estava diante dele. Pois Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Pilatos, ele tinha a verdade diante dele ali, mas ele deixou com que o orgulho falasse mais alto no seu coração. Quando ele perguntou o que é a verdade, ele não esperou pela resposta. E então diz a Bíblia que ele voltou-se para a multidão e disse, eu não acho nele crime nenhum. Eu não acho nele crime nenhum. E aí então ele fez algo que o Evangelho de Lucas nos diz que ele fez. Olha só. Depois de haver interrogado Jesus Cristo, o texto em Lucas capítulo 22 diz o seguinte, ó. Aqui em Lucas 22, verso... Desculpe, Lucas 23, verso... aqui, ó. No verso 5 diz assim, ó. Insistiu, porém, cada vez mais dizendo... Não, o verso 6, dizendo... Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem, no caso de Jesus, era galileu. E ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, estando ele naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. O que ele fez? Ele, sabendo que Herodes estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, ele então manda Jesus até Herodes. E vamos fazer o seguinte, agora eu vou transferir a responsabilidade para Herodes. Herodes que vai julgá-lo. Mas a Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas que Herodes também não encontrou nenhum crime em Jesus Cristo. Então, eles voltam de novo e trazem a Pilatos outra vez. E aí, o que foi que aconteceu no tribunal de Pilatos quando trouxeram a segunda vez? Eu vou falar no programa de amanhã.
Amanhã nós vamos entrar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. 2 homens, Herodes e Pilatos, estiveram diante de Jesus. Eles viram Jesus face a face, tiveram a oportunidade de interrogar, de conversar com Jesus, mas não aceitaram a verdade do próprio Cristo. Eu estou falando com você agora, que está me ouvindo. Você é uma pessoa que conhece a verdade da palavra, já lê a Bíblia, é uma pessoa que já ouviu do Evangelho em algum momento. Mas sabe o que acontece com você? Muitas vezes rejeita. Quando você rejeita a voz de Deus, há um chamado, você está também tomando a mesma decisão de Pilatos. Deixar Jesus passar e assim tentar se esquecer daquele momento, né? Sabe que Pilatos ele não crucificou Jesus Cristo por causa do seu cargo. Desculpe, ele não soltou Jesus Cristo por causa do seu cargo. Ele tinha assim vontade de soltar Jesus, porque Jesus Cristo era alguém que estava sendo injustiçado. Mas ele, por causa do orgulho que ele tinha, o medo de perder o cargo, de perder o controle daquela região da Judéia, se ele assim condenasse o Senhor Jesus, o que iria acontecer? As pessoas poderiam se revoltar contra ele, se ele, no caso, não condenasse Jesus, e iriam desobedecê-lo, desrespeitá-lo. E aí então Pilatos colocou o seu o seu cargo estava em jogo naquele momento, e entre Jesus e o seu cargo ele preferiu ficar com o seu cargo. Eu estou falando com você que muitas vezes o Espírito Santo chama você para tomar uma decisão ao lado de Jesus, mas entre você e o pecado, você muitas vezes, entre Jesus e o pecado, você escolhe permanecer no pecado. É a mesma decisão de Pilatos, é deixar o orgulho falar mais alto no coração e fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Deus está dando uma oportunidade para você hoje, nesse momento, dizer: eu quero, eu aceito, eu quero viver com Jesus, eu quero ter uma vida transformada por Jesus. E eu quero fazer uma oração por você. Você que está me ouvindo agora, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O DDD é 7592598793. Você pode estudar a Bíblia, você pode conhecer mais da palavra. Eu quero assim também estar orando por você. Eu fui surpreendido ontem e tenho sido surpreendido esses dias com amigos que têm aceitado a verdade da palavra. Pessoas que eu já preguei a palavra, já levei a palavra em algum momento, e eu às vezes até não esperava que essas pessoas estivessem aceitando a verdade. Mas eu tenho sido surpreendido com pessoas dizendo assim: olha, eu tenho aceitado o Evangelho, eu quero agora ter a minha vida transformada por Jesus. E você, nesse momento, que está me ouvindo, você que está me vendo aqui também pelo vídeo, você está sendo chamado por Jesus. A sua vida vai ser transformada quando você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você, com você, a sua fronte nesse momento. Vamos orar, vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Senhor Deus, eu estou nesse momento orando com um ouvinte que está suplicando o favor do Senhor em sua vida. Assim como Pilatos estava diante da verdade, que era o próprio Cristo, aquela pessoa, esta pessoa que ouve nesse momento, agora está também colocando a sua vida diante do Senhor, porque ela está diante da verdade da sua palavra. Agora, Senhor, só nos resta 2 caminhos. Um é aceitar e o outro é rejeitar. Só podemos ter uma decisão, uma escolha. Que esta pessoa, Senhor, que ora comigo, que ela tenha a escolha certa, que ela viva ao teu lado, que ela possa ser transformada e que essa pessoa possa ter um coração renovado
pelo poder que há no sangue de Jesus. Abençoe, Deus, seus familiares, seus queridos, e que a tua obra seja feita na vida desta pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, que a verdade da palavra de Deus alcance sua vida e você seja transformado hoje por Jesus. Porque, de fato, Ele tem planos para você. E o que de fato você tem para entregar a Ele. Bom, vem aí os programas da Rádio Novo Tempo. A você que está conectado pela emissora, que você continue aí conectado, porque os programas vão dar sequência aqui na programação, tá bom? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e a sua família. Amanhã eu retorno com mais um programa Futuro com a Esperança ao vivo. E você que está aqui na live, muito obrigado pela participação. Você que está aí sempre participando, interagindo. Me segue aqui para você acompanhar os vídeos aí que eu estou publicando, os conteúdos que eu vou deixar esses próximos dias aí, o resumo dessas lives, e assim você vai poder estar assim interagindo comigo também, certo? Eu agradeço assim pela sua participação aqui na live e vamos assim estar interagindo também, certo? Isso mesmo. Bom, agora eu vou encerrando a live por aqui, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Ah, sim. Manda um versículo aí, irmão. Já mandei vários aqui, viu? João 8,32 para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí? Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Deixa Ele fazer com que a sua vida seja completamente transformada. Getúlio Júnior, muito obrigado pela sua participação, Getúlio. Amanhã eu vou estar retornando com uma live aqui a partir das 9 horas, esses dois momentos, o momento com o pastor Gilson Brito e o momento comigo aqui. Nós temos dois momentos especiais aqui para a gente refletir sobre a vida, a morte de Jesus. E eu agradeço desde já aqui pela participação de vocês.